sim! Boa noite! Seja muito bem-vinda aí para mais uma live especial, né? A live de hoje ela é muito especial porque vai ter uma convidada que eu admiro muito, que já ajudou muito aqui as alunas do Fit Home, mas já faz um tempinho que eu não chamo ela para participar, e aí eu tava sentindo a necessidade desse tema. Eu tô sentindo a necessidade da gente falar um pouco mais sobre sono, porque eu tô vendo muita gente se preocupando com dieta, se preocupando com exercício e negligenciando uma parte tão importante, um pilar tão importante que é o sono, né? Então, ainda mais nós, mulheres 30 a mais, que estamos aí na luta, né? Tentando crescer na nossa carreira, tentando. Agora é a hora que a gente dá tudo da gente, né? E aí a gente faz de tudo, se torna 1000 mulheres em uma, e quando a gente vê, a gente quase não tá dormindo. Eu fiquei muito assustada essa semana quando eu olhei pro meu relógio e eu vi que das 6 horas que eu tinha tido de sono, eu tinha dormido leve 90% dessas horas. E aí eu falei, não, precisamos conversar com a Sara, precisamos saber o que a gente precisa aí para melhorar a nossa qualidade de sono. E por isso, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que vai ajudar bastante a gente, beleza? Combinado? Lembre-se, sono é muito importante pra gente emagrecer e vamos tirar nossas dúvidas com ela. Então vou chamar aqui a Sarinha para participar. Vamos ver se vai. Aí. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Tudo bem? Oi, Sara, quanto tempo, que saudade. Verdade, muitas saudades. Muito feliz em estar aqui com você, com todos aqui que estão acompanhando a gente. Muito obrigada pela lembrança do meu nome, pelo convite e por sempre trazer à tona a importância do sono aí na saúde como um todo. Muito legal, obrigada a você por ter aceitado. Sarinha, acho que aí você pode começar se apresentando aí para as alunas. Tem muitas alunas novas, as mais antigas aí te conhecem, mas eu acho que vale a pena sempre você se apresentar para a galera que está chegando aí. Muito bem. Bom, boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Jampá. Eu sou profissional de educação física também, porém, ao longo dessa minha jornada, eu acabei me debruçando sobre a área da pesquisa, especificamente sobre a área da medicina do sono, que é a minha paixão. Então, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado e agora no pós-doc, eu estudo sobre sono, distúrbios do sono, a relação entre sono, performance, sono e alimentação. Então, o meu objetivo é sempre trazer a importância do sono, priorizar a saúde do sono, para que a gente então alcance bons resultados tanto no treinamento, quanto na alimentação, como numa boa saúde. E eu espero poder contribuir com vocês nesse bate-papo hoje. Ah, legal. Sara, preparei algumas perguntas aqui, bem comuns assim. E a primeira coisa que a gente poderia deixar falar para as meninas assim é qual é a importância do sono no nosso metabolismo, né? Por que que é tão importante a gente dormir bem? Acho que começar do zero, assim, sabe? Muito bem. Bom, eu acho que um ponto importante para a gente iniciar essa conversa é dizer que até hoje a medicina do sono não conseguiu definir exatamente o que é o sono. Não tem um consenso pleno, né, uma compreensão total do que é o sono. A gente tenta caracterizá-lo de alguma forma, mas a gente ainda não consegue de fato defini-lo. O que a gente sabe é que a medida da importância do sono ela é dada pela medida da falta de sono ou de ter um distúrbio do sono. Então, o que isso significa? A gente sabe que o sono é importante quando a gente não tem uma boa noite de sono, quando a gente dorme menos do que a gente gostaria, quando a gente fica uma noite sem dormir. Então, uma vez que esse sono é interrompido, a gente vai notar, então, os prejuízos dessa falta de sono, seja no nosso humor, seja no nosso desejo de se alimentar, seja do ponto de vista da saúde cardiovascular, metabólico. Então, a gente sabe que o sono é importante, uma vez que esse sono é prejudicado. Então, grande parte dos estudos
eles são desenvolvidos sempre nesse sentido, né? Então, o paciente tem distúrbio do sono, qual que é o impacto desse distúrbio do sono na saúde dessa pessoa? Ou quando a pessoa ela dorme 5 horas por noite por uma semana, qual é o impacto da falta de tempo de sono na saúde? Então, com base nesses estudos, a gente foi, então, descobrindo e evoluindo e entendendo melhor a importância do sono na saúde. Então, o que que a gente sabe, né? Primeiro, o sono, ele é uma questão bastante individual. Então, embora a gente comente, né, que a duração de sono para adultos, né, mulheres aí entre 30 anos, que é o nosso grande público, seja de 7 a 9 horas, isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, existem pessoas que com 7 horas de sono conseguem se sentir recuperadas, revigoradas, outras precisam de 9 horas de sono. Existem pessoas ainda que precisam de mais horas de sono, que a gente chama de longas dormidoras, que é uma necessidade individual daquela pessoa. Então, o primeiro passo é se autoconhecer. Quantas horas de Sara, sono? Diga. Sara, eu achei, vou te interromper só para a gente fazer uma pergunta para quem está assistindo a live, para elas comentarem aqui quantas horas de sono elas dormem por noite e se elas acham que isso é suficiente. Então, quem está assistindo, comenta aí quantas horas de sono em média vocês têm por noite e se vocês acham que vocês dormem bem, tá? E outra coisa que eu interrompi para falar é que então existem mulheres que elas não são preguiçosas, elas realmente têm uma maior necessidade de sono. Exato. Isso é um ponto muito importante, né? Porque esses longos dormidores, essas pessoas que precisam de mais horas de sono, elas são tidas como preguiçosas, assim mesmo como aquelas mulheres, por exemplo, que são mais vespertinas, que são pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde. Então, isso é uma característica que tem um componente genético importante. Então, o fato de eu dormir mais tarde e acordar mais tarde não significa que eu sou preguiçosa, né? Que eu não acordei 5 horas da manhã para fazer uma corrida. Não. Cada pessoa tem uma preferência pelo horário do dia para realizar suas atividades de vigília, como treinamento, e seu sono, né? Sua atividade noturna. Então é importante entender isso. Às vezes a gente tem, por exemplo, um aluno que ele é muito mais vespertino e você só tem um horário para treiná-lo no período da manhã. Qual a chance desse aluno ter uma boa adesão ao seu programa de treinamento? Nas primeiras aulas, até ele pode conseguir acordar cedo, depois ele não vai conseguir mais, ele vai se frustrar e vai desistir. Então, para o profissional de educação física entender também a preferência pelo horário do dia que aquele aluno tem para treinar, é importante, porque a gente pode coincidir esse horário que ele prefere, que ele tem livre, e ajudar esse aluno no processo de adesão ao treinamento físico, que é um outro desafio nosso. Né? Então, entender essa individualidade biológica ela é muito importante, porque às vezes nas redes sociais a gente é bombardeado de dicas e conselhos que tem que acordar 5 horas da manhã, que tem que dormir 9 horas da noite. Não, calma. Né? O que faz bem para mim, o que eu prefiro, o que funciona na minha rotina, e aí eu vou organizar. Além disso, muitas pessoas dizem, puxa, eu durmo 7 horas, mas se pudesse eu dormia 9 horas ou mais. Às vezes essa pessoa, ela está vivendo uma condição de restrição de sono crônica, que ela acha que ela precisa de mais horas de sono. Mas não, é porque ela está cansada no momento. Então, uma dica já interessante de dar é, durante as férias de vocês, lá no meio das férias, faça um teste, durma e acorde sem despertador e contabilize quantas horas de sono vocês tiveram. Porque durante lá o meio das férias, você já compensou aquele sono, né? Que quando a gente está prestes a entrar de férias, a gente está muito cansado. Aí no começo a gente dorme bastante, mas para o final a gente já tem ali de fato o que seria a nossa necessidade biológica. Então, poxa, 7 horas de sono, eu dormi e acordei sem despertador. Então, eu vou respeitar essas 7 horas de sono e vou colocar o despertador para ir para a cama. Porque a nossa tendência é sempre atrasar o horário de dormir. Então, eu vou fazer mais alguma atividade do meu trabalho, eu vou assistir mais um capítulo de série, eu vou ficar mais um pouco de tempo no celular, só que no outro dia eu vou ter que acordar no mesmo horário. Então, às vezes é interessante programar o despertador para ir para a cama para tentar cumprir esses horários de sono que eu preciso.
Não, muito legal. Ô, Sara, e aí eu acho muito interessante porque eu começo a pensar, tava pensando, né? Lá no grupo do Fit Home, a gente tem mulheres treinando 24 horas por dia, porque como tem mulheres em outros países, em outros fusos, então o grupo tem mensagem de mulher mandando treino feito, 24 horas por dia e é muito doido. E eu acho muito interessante pensar isso. Às vezes eu vejo lá umas alunas que elas treinam assim, tipo, 2 da tarde. Gente, 2 da tarde eu não consigo levantar uma garrafinha de água, entendeu? Tipo, eu tô assim, imprestável. Aí depois à noite, tem menina que treina 11 da noite. Ai, aqui tá feito no fim do dia. Fim do dia, 11 da noite, eu já tô dormindo faz tempo. Então é muito engraçado você ver essa individualidade, como cada um se adapta no com o seu biorritmo, né? Biorritmo, não. É, Biotipo. com o seu ritmo circadiano, né, com a sua Exato. preferência pelo horário do dia. Isso é muito importante, Mário, porque muitos profissionais tendem a colocar aqueles alunos dentro de uma caixa, seguir uma regra, e não é assim, não existe uma receita de bolo. É importante a gente entender essa individualidade biológica e o que funciona para cada um, né? Exato. E Ah, deixa aproveitando eu... para falar do Pode falar. metabolismo, eu acho que você tinha perguntado, né? Então, a gente sabe que o funcionamento metabólico ele é muito influenciado pelo ciclo claro e escuro, e que o ciclo sono-vigília acompanha esse ciclo claro e escuro, né? Então, nosso corpo ele foi construído para desempenhar suas funções e trabalhar de forma intensa no período da manhã e no período da noite, que coincide com o sono, de reduzir as suas funções, né? Aquele período de quiescência dos nossos sistemas. Então, existem inúmeros hormônios que têm um comportamento também que variam de manhã e varia à noite. Então, um exemplo, o cortisol. É o hormônio do estresse que prepara o nosso corpo, então, para o dia a dia, para as atividades, que está aumentado durante o exercício físico. O cortisol, ele tende a aumentar durante a manhã e ao longo do dia ele vai reduzindo, atingindo ali valores ínfimos entre meia-noite, né? E aí, próximo ao despertar, o cortisol já vai aumentando para preparar o nosso corpo para o despertar, que é um estresse, né? Então, acordar é um estresse, então o cortisol já vai aumentando para preparar o nosso corpo para isso. A melatonina, ela é um hormônio que tende a aumentar à noite, porque ela é um hormônio da escuridão, e de manhã ela tende a diminuir. Durante o sono, nós temos uma fase do sono que é o sono profundo, que é o sono N3, sono de ondas lentas, que é um sono que vai preparar e vai recuperar a nossa parte física, a gente tem a liberação do hormônio GH. E o maior pico de secreção do GH, que é um hormônio do crescimento, é durante essa fase do sono. Durante o sono REM, que é uma fase do sono mais responsável pela recuperação cognitiva, consolidação da memória, a gente tem liberação de testosterona. Então, notem que a gente tem ali um comportamento hormonal que varia ao longo das 24 horas. A gente tem hormônios específicos que são liberados durante fases específicas do sono. E uma vez que esse sono é interrompido, ou que a gente está privado de sono, ou que a gente dorme menos do que o necessário, esse funcionamento, essa fisiologia normal, ela vai estar comprometida, né? Além Legal. disso, se o sujeito, por exemplo, não dorme, ou ele dorme menos do que o ideal, parece ter uma desregulação dos hormônios que controlam a fome e saciedade. Então, existem estudos científicos muito bem desenhados e conduzidos que mostram que uma semana dormindo 5 horas por noite já é capaz ali de afetar cortisol, testosterona, e que 2 dias dormindo 4 horas ou 5 horas já desregula a leptina e grelina. A leptina é o hormônio da saciedade. Quando a gente fica sem dormir, a leptina diminui e aumenta o hormônio da fome, que é a grelina. Então, quando a gente não dorme a quantidade, ou quando a gente não tem um sono reparador, a gente tem maiores concentrações de hormônio que estimula a fome, então a gente tende a comer mais. Além disso, parece ter ativação de áreas cerebrais que fazem com que a gente tenha aquela ideia de recompensa. Então, ele muda até a qualidade da dieta. Se eu não dormir, eu vou falar, bom, eu não dormi, né? Eu mereço comer um chocolate, eu vou ter preferência por alimentos mais calóricos, processados, carboidrato. Então, quem não dorme bem tende sempre a preferir comidas mais calóricas para compensar aquela falta de energia que o sono
não conseguiu ali desempenhar, porque o sujeito não dormiu. Eu acho. Então, aqui a gente já traz o outro questionamento, né? O que adianta as alunas treinarem bem, se alimentarem bem e não descansar adequadamente, né? Então, esse perfil metabólico, ele já vai estar alterado também. O que eu acho muito interessante, que a gente não pode deixar passar de toda essa explicação que você deu, Sara, é o seguinte, às vezes, que eu vejo muito na prática, às vezes a mulher, ela fala que ela não consegue seguir uma dieta, ela não consegue ficar sem o doce, eu não consigo comer saudável. E muitas vezes é porque ela tá cansada, ela não tá dormindo bem. É isso que eu chamei tanta atenção para as minhas alunas na hora de convidá-las para a live de hoje. Galera, tô vendo que tem muita gente com dificuldade de seguir um plano de treino, de seguir uma dieta, porque não tá dormindo bem. Então, é aí que tá a cereja do bolo, né? Então, se eu durmo mal, pode ser que eu tenha mais dificuldade em seguir minha dieta, porque eu vou estar com mais vontade de coisas gostosas. Pode ser que eu esteja cansada e pensar em treinar já, ter que ir pro treino, então eu vou matar o treino. Então, eu acho que eu considero muito esses três pilares. A gente tem que olhar para eles o tempo inteiro. Então, é uma coisa que eu faço questão de dormir bem. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Tem mulheres, muitas alunas são mães de crianças pequenas, então, pô, o sono vai ficar como, né? Vai ficar todo desregulado. Então, eu acho que a gente pode até partir agora na hora da live para a gente conseguir dar algumas dicas para essas mulheres. Eu gostei da dica que você falou da gente colocar o despertador para ir para a cama. Então, quem tem essa condição, colocou o filho para dormir, né? Então, eu não sei. Pode falar aí que você sabe melhor que eu. Claro. Só um ponto que eu queria contextualizar que eu acho interessante é que quando a gente pensa em emagrecimento, diretamente nos vem a ideia de restrição calórica, né? Então, para eu emagrecer, eu vou fazer uma dieta com uma restrição calórica, vou fazer ali o treinamento físico. E teve um estudo que mostrou que sujeitos que faziam uma dieta de restrição calórica e que eram privados de sono, eles perdiam peso, porém a qualidade da perda desse peso ela é totalmente prejudicada. Então, essas pessoas perdiam mais massa magra do que massa gorda. Enquanto aquelas pessoas que tinham uma dieta de restrição calórica e dormiam adequadamente, elas perdiam mais massa gorda do que massa magra. Então, às vezes, a aluna pode até observar ali o resultado na balança. Eu estou dormindo pouco, eu preciso fazer outras coisas, mas eu estou emagrecendo. Tá, mas será que a qualidade do emagrecimento está boa? Está perdendo mesmo gordura ou está perdendo mais massa magra? Por isso a gente Tá. precisa pensar sempre na tríade: sono, alimentação e exercício. Tem que ter essa visão integral, não tem como esquecer um desses pilares, né? A gente precisa sempre pensar no todo. E quanto às dicas, né? A gente chama isso de higiene do sono. Então, são medidas e atitudes práticas que a gente pode tomar no nosso dia a dia para melhorar, então, a saúde do nosso sono, para que a gente tenha um sono mais reparador, para que a gente se sinta mais descansado. Então, quando a gente fala de queixas de sono, a maioria dessas queixas partem, então, de questões comportamentais, né? No fundo, a gente sabe o que a gente tem que fazer para o nosso sono melhorar, mas é difícil a gente mudar hábito. Então, as pessoas, elas são muito imediatistas, elas preferem um comprimido para elas dormirem, um comprimido para elas acordarem, do que talvez mudar essa rotina. Então, é importante criar uma rotina para ir para a cama e uma rotina ao acordar. Então, essa dica de colocar o despertador para ir para a cama é interessante, porque às vezes a gente se distrai com outros afazeres e quando a gente vê, a gente foi dormir muito mais tarde do que o ideal, e aí no outro dia a gente tem que acordar no mesmo horário, e a gente vai estar restrito de sono, né? A gente não vai estar descansado completamente. Outra dica também é, ao anoitecer, então diminuir as luzes da casa, né? Porque isso vai facilitar a síntese e liberação da melatonina, que é o hormônio da escuridão. Então, a melatonina ela aumenta com o anoitecer, com a ausência de luz. Então, também não adianta nada suplementar com melatonina e ficar exposto ao celular ou à televisão, porque essas luzes artificiais, elas enganam o cérebro dizendo que é dia.
e o cérebro deixa de liberar melatonina. Então, o que a gente puder fazer para deixar o ambiente um pouco mais escuro, o ideal é que 1 hora antes de dormir, esqueça do celular, mas a gente sabe que é difícil, então pelo menos 30 minutos, criar uma rotina de talvez tomar um chá, que pode promover um relaxamento, ou tomar um banho quente, ou conversar com a família, ler um livro, deixar um caderninho do lado da cama, porque eu sei que durante a noite pensamentos intrusivos surgem, então o que eu fiz no meu dia, o que eu vou fazer amanhã, o que eu não dei conta, e a gente não consegue relaxar, então anota no caderninho, a gente não vai conseguir resolver naquele momento, né? Anota no caderninho, amanhã a gente pensa sobre esse problema, né? Evitar comer, né, comidas muito calóricas, muito pesadas, próximo ao horário de dormir. Também evitar o consumo de álcool excessivo próximo ao horário de dormir. Evitar também o consumo em excesso de líquidos, porque isso às vezes também pode provocar fragmentação do sono. Então, bebam bastante líquido ao longo do dia, mas quando chegar um pouco mais perto ali do período de dormir da noite, evitar um pouquinho, principalmente para quem desperta muito ao longo da noite, para evitar essa fragmentação. Um outro ponto interessante também é a prática de exercício físico. O exercício físico afeta diretamente e indiretamente na saúde do sono, bem como ter uma boa alimentação. Ao acordar, se expor à luz solar, porque aí a gente está sincronizando o nosso corpo. Ó, é dia, vamos realizar as nossas funções, né? Então, à noite, eu reduzo as luzes para também dar essa pista para o meu corpo que é noite, né? Então, essa ritmicidade, ela é importante. O nosso corpo ama rotina, né? Então, não é que você também tem que ter um horário super restrito, que não pode viver a parte social, tem que viver sim, é importante, mas tentar ter essa rotina, pelo menos de horários próximos para dormir e para acordar, para o seu corpo entender que é dia, entender que é noite. E muitos estudos vêm mostrando aí que esses horários, né, para se alimentar, horário para se exercitar, ele é fundamental no processo de emagrecimento. Igual a qualidade da dieta, igual o treinamento físico, né? Então, um prato de macarrão que eu consumo no almoço, se eu comer esse prato de macarrão à noite, ele não é interpretado da mesma forma. Então, é como se meu estômago, meu intestino falasse, ué, mas tudo isso de carboidrato essa hora é para a gente trabalhar agora, fazendo o processo de digestão e absorção. Então, é como se você confundisse o seu corpo, porque geralmente grandes quantidades ali de macronutrientes, né, de alimentos, a gente consome no período do dia. Então, estresse, exercício físico, alimentação, também são pistas ambientais que a gente dá para o nosso corpo para tentar sincronizar ele com o dia e com a noite. Então, minha dica é manter, então, esses horários o mais próximos possíveis de dormir e acordar. As alimentações também é importante ter nesse mesmo horário para o seu corpo entender, assim como a prática do exercício físico. Ô, Sara, uma regra, não sei se existe essa regra, mas até quanto tempo antes de dormir eu posso fazer meu treino? Vamos falar de um caso de aluna. Aluna fit home, o treino vai durar de 20 a 35 minutos. Ela chega do trabalho, tarará, tarará, ela só tem o período da noite para treinar. Até qual hora ela pode treinar que ela vai dormir bem? Mari, essa é a principal pergunta que me fazem, né? Quando a gente pensa em exercício físico e sono, existe aquela ideia de que exercício físico à noite faz mal e de jeito nenhum, né? Então, o primeiro ponto, voltando, é a questão da individualidade biológica, mas existe um estudo científico, né, bem desenhado, uma revisão sistemática, com meta-análise, então com alto rigor clínico, e esse estudo mostrou que sujeitos eutróficos, ou seja, que não têm distúrbios do sono, que não têm queixas de sono, né, eles observaram que treinar até 1 hora antes de dormir, quando o exercício é leve e moderado, tudo bem. Então, eu posso fazer um exercício físico de intensidade moderada a leve 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, 3 horas antes de dormir, 4 horas antes de dormir, que parece não afetar o meu sono. Agora, exercícios físicos de alta intensidade, então, aquele dia que o treino do Fit Home for muito puxado, a ideia é realizá-lo pelo menos até 2 horas antes de dormir. Treinos muito intensos, realizado 1 hora antes de dormir,
parece afetar o sono porque a gente não dá um tempo suficiente para recuperação cardiovascular, porque durante o treino aumenta a frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, hormônios. Então, 1 hora antes de dormir não é o tempo suficiente para que todas essas variáveis fisiológicas que foram alteradas durante o treino voltem à condição basal. Então, isso parece afetar o sono, né? Mas treinar intenso 2 horas antes de dormir, 3 horas antes de dormir, parece não afetar. Lembrando que isso se refere a indivíduos eutróficos, sem distúrbios do sono. Agora, sujeitos com insônia, a ideia é sempre treinar no período da manhã, no máximo no início da tarde, ali até 2 horas, 3, 4 horas da tarde. Indivíduos com insônia têm que evitar o treinamento durante a noite. Outro ponto importante é, existem pessoas que ficam muito eufóricas se elas treinam à noite, né? Então, puxa, eu treino à noite, eu fico muito animada, eu fico mais desperta. Então, o ideal é evitar, então, o treino durante a noite para essa pessoa. Mas existem pessoas que preferem finalizar o dia com um treinamento físico, com uma forma de aliviar o estresse, e que o treino, às vezes, potencializa aquela sensação de cansaço e ajuda o sujeito a descansar. Se eu treino muito à noite, por exemplo, eu sou mais vespertina, eu vou treinar 10 horas da noite, a hora que eu consigo treinar, que a academia está mais tranquila também. Mas quando eu chego em casa, eu já vou criando o meu ritual para ir dormir. Então, eu vou tomar um banho, eu vou diminuir as luzes, para poder facilitar esse processo de indução do sono. Legal. Sara, e aí uma dúvida que eu acho, eu nunca te perguntei, porque realmente eu fiquei assustada essa semana. Eu dormi de relógio, eu não costumo dormir de relógio, mas eu falei, eu quero dormir de relógio pra ver como que tá meu sono. E meu sono tá péssimo, segundo meu relógio. É confiável esse relógio? Não, não tem nada a ver. Então, Mara, essa pergunta é muito importante, né? Então, hoje a gente vive nessa era dos wearables, né? Que são esses vestíveis, relógios, anéis, que a gente fica ao longo do dia e que eles vão monitorando inúmeras funções, né? Então, monitora a frequência cardíaca, monitora o sono durante a noite. Então, é importante dizer que muitos desses wearables ainda não foram validados clinicamente. Então, o que é validado? Um sujeito ele vai fazer um exame do sono padrão ouro, que é uma polissonografia lá no laboratório. Então, ele faria o exame da polissonografia junto com o relógio, e a gente faz ali uma série de coletas e depois a gente valida o método, para ver se é um método confiável. A maioria desses wearables não tem essa validação clínica, né? Mas eles ajudam nesse monitoramento. O que é importante destacar aqui, né? Para a gente poder avaliar isso de tempo, de estágios de sono, né? Então a gente sabe que o sono é dividido em 2 grandes estágios, o sono não REM e o sono REM. O sono não REM tem 3 subestágios, que é o N1, N2, N3. O N1, N2 seria um sono leve, um sono mais superficial, e o N3 é o sono profundo, é o sono que tem liberação de GH, que a gente recupera a parte física, e o sono REM é o sono responsável pela recuperação cognitiva. Para a gente poder visualizar a organização desses estágios, que a gente chama de arquitetura do sono, o ideal seria um monitoramento com eletroencefalograma. Então, eu vou colocar os eletrodos e eu vou acompanhar a minha atividade cerebral ao longo da noite. Assim, eu consigo monitorar quanto que o sujeito tem de sono leve, quanto que ele tem de sono N3, que é o sono profundo, de sono REM. Esse é o método mais adequado, padrão ouro, para a gente avaliar a arquitetura do sono. Esses wearables, eles usam, por exemplo, actigrafia, que é um sistema de monitorar ondas de pulso, que é movimento. Então, com base nessas ondas de pulso, nesse movimento, ele estima que fase do sono que você está. Então, por exemplo, o sono REM é um sono que a gente tem atonia muscular. Quando você estiver nessa fase do sono, se alguém, por exemplo, pegar seu braço e levantar, ele automaticamente vai cair. Você não tem nada de tônus. O sono N3, você tem um pouquinho de tônus. O sono N1, N2, esse tônus está um pouco aumentado. Então, com base nessa movimentação, ele vai estimando. Então, o que é importante dizer? É uma ferramenta talvez legal de monitorar se você tiver queixa, mas não se prenda exclusivamente a isso. As pessoas também andam muito em busca de números, de diagnóstico, e às vezes elas ficam muito focadas nisso, e a gente precisa só entender, tá com queixa de sono, tá com algum problema, tá acordando muito cansado, e aí a gente procura um especialista e pode usar talvez esse wearable para ir monitorando, né? Perfeito. Então, assim, é uma ferramenta interessante,
Mas a gente tem que ter muita cautela ao interpretar os dados, pensando que eles usam algoritmos, medidas de estimativas e que muito ainda não foi validado. Show, Sara, muito obrigada. Eu vou fazer algumas perguntas que mandaram que eu achei bem interessante. Eu perdi algumas, mas ó, a Carol mandou assim: será que tomar melatonina mais atrapalha do que ajuda no longo prazo? Bom, a melatonina, né, um ponto importante de destacar é que a melatonina não é um suplemento, tá, pessoal? A melatonina é um hormônio, ou seja, ela é produzida por uma glândula, ela vai cair na circulação sanguínea e ela vai atuar em todos os tecidos, em todos os órgãos que tem receptor para ela. Então é importante destacar porque as pessoas tomam melatonina como se fosse ali uma cápsula, um suplemento. O nosso corpo ele é capaz de produzir melatonina. Né? Então, a gente não precisa dessa melatonina exógena, a não ser que a gente tenha um diagnóstico médico de insônia crônica ou que a gente sofra de jet lag, que é quando a gente viaja, atravessa os fusos horários, a gente tem um desalinhamento do nosso ritmo circadiano. Então, para esse público em específico, talvez a melatonina seja interessante para você sincronizar, para você ditar para o seu corpo ali que é noite e o sujeito descansar. Além disso, sujeitos também com deficiência visual, né, que não tem esse estímulo da luz, a melatonina também é recomendada para você sincronizar esses sujeitos, né, para que ele entenda o que é dia e o que é noite. Agora, se você não tem nenhum desses problemas, pessoal, não precisa gastar dinheiro com melatonina. É só vocês ajustarem a rotina de vocês, não precisem buscar suplementos milagrosos. Não, adequem a rotina, invistam na higiene do sono, mantenham o exercício físico, que o sono vai melhorar. Boa. A Gi mandou assim: para quem dormiu pouco, se conseguir tirar cochilos, é válido ou não tem nada a ver? Essa pergunta é bem interessante, né? A questão do cochilo, primeiro, depende muito do sujeito, porque tem pessoas que fazem cochilos e esses cochilos às vezes afetam o sono noturno. Então, a primeira pergunta a se fazer é: quando eu cochilo, isso prejudica o meu sono noturno? Se prejudicar, a ideia é evitar esses cochilos ao longo do dia. Agora, se não prejudicar, você pode adotar cochilos de no máximo 30 minutos. Por que 30 minutos? Né? Se a gente ultrapassa esse tempo, nós sofremos do que a gente chama de inércia do sono. Então é como se a gente acordasse mais cansado. A gente ainda fica um pouco grogue, a gente demora para voltar ao normal. Então, se você precisa dar um cochilo rápido e já voltar para suas atividades, o ideal é que seja 30 minutos para que você não fique mais grogue, né? Demora um pouco para retornar ao estado de vigília, porque quando a gente prolonga muito, a gente entra em fases do sono mais profundas, né? E isso às vezes pode prejudicar esse despertar. Então, talvez fazer esses cochilos de 30 minutos. Agora, se você tiver um tempinho maior e não for afetar seu sono, você pode até prolongar um pouquinho, desde que você respeite esse tempo da inércia, né? Então, eu tenho 1 hora, eu vou descansar 45 minutos, 15 minutos, eu retorno ali e volto a trabalhar, sem problema também. Eu tô rindo que. Nossa, quando eu era adolescente, sempre, né? Ah, eu vou dormir um pouquinho, depois eu estudo pra prova. A dormia 1, acordava às 5, meu. É a cochileta russa, Sério. eu brinco, Aí você fala, dorme, só, meu é a Deus, cochileta eu tenho que russa, Mari. estudar. É porque a gente às Ah, vezes está privada de sono do dia anterior. Aí a gente vai dar um cochilinho, a gente acaba dormindo muito mais porque a gente estava cansado da noite anterior, né? Sara, a Carol mandou assim. é, Eu dormia muito bem, me sentia descansada. O problema é que eu, desde que entrei na menopausa, durmo muito mal. Menopausa afeta sono também? Super. A menopausa, a menstruação em si, a mulher ela sofre com problemas de sono ao longo da vida, né? Então, o sono da mulher ele é diferente do sono do homem, né? Então, isso é fato. E a mulher, além ali, quando a gente está para ter a primeira menstruação, as fases ao longo, né? Então, fase lútea, né? As fases ali da menstruação, que aumenta a progesterona, que diminui
tudo isso afeta o sono e a menopausa também, né? Então, na menopausa, a gente sabe que a gente tem ali ondas de calor, aqueles fogachos durante a noite. Isso atrapalha muito o sono, porque um dos fatores que ajuda a iniciar o sono e manter o sono é a queda da temperatura corporal central. Então, para a gente dormir bem, tanto que agora nesse calor já vou dar dicas para vocês, a ideia é manter o quarto sempre numa temperatura mais fresca, entre 21 e 22 graus Celsius, porque a nossa temperatura ela precisa reduzir para que a gente consiga iniciar e manter esse sono. E na menopausa a gente tem esse prejuízo no controle da termorregulação. Então essas mulheres sentem muito calor, então o sono fica muito fragmentado, é difícil para retornar, então elas ficam muito mais cansadas. A diminuição também do estrógeno também parece afetar principalmente ali estruturas cerebrais que estão envolvidas com sono e vigília. Então, o sono, ele fica, em termos de arquitetura do sono, né, mais prejudicada, a qualidade do sono fica um pouco ruim. Então, é comum para nós mulheres sofrermos alterações do sono ao longo aí de toda a nossa vida, né, ali, vamos dizer assim, sexual, desde o início da menstruação, a gestação em si também afeta o sono, depois da menopausa também afeta o sono. Então, infelizmente, a gente precisa estar atenta a isso também, né? E não só por causa ali do período de gestação, de menopausa, ou o início ali, né, o início da menstruação, enfim. Mas nós mulheres, nós, como você mesmo iniciou muito bem a live, nós somos inúmeras mulheres em uma só. Então, a gente tem o papel, muitas vezes, de mãe, de profissional, de esposa, a gente tem que dar conta de tudo. Às vezes a mulher sempre é sobrecarregada, então a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para o sono da mulher e muito acolhedor também. É. E eu sempre falo para as minhas alunas que, principalmente as que são mães de crianças pequenas, eu falo, tudo é fase. Então, respeitar a fase que você tá e fazer o melhor possível dentro dessa fase. Não querer se comparar comigo, que não tem filhos, entendeu? Então, acho Isso é isso muito super importante. A importante. gente se compara o tempo todo com a blogueira que dorme 8 horas, que treina de manhã. Gente, cada um tem uma realidade, a gente precisa entender a nossa realidade, se acolher dentro dela e fazer o que a gente consegue fazer ali de melhor dentro do que a gente consegue, né? E aos pouquinhos a gente vai mudando esses padrões. Mas para quem está na menopausa, o exercício físico ajuda muito. Tentar seguir essa higiene do sono. E caso o sono ainda esteja muito, muito, muito ruim, eu sugiro procurar um médico especialista em sono. Então, existem médicos que são especializados em medicina do sono. Então, dependendo de cada caso, é importante talvez procurar uma ajuda mais especializada, principalmente para aquelas que sofrem muito de insônia e que isso talvez esteja reverberando no dia a dia. Vale a pena investigar com mais afinco. E aí, olha, a gente mandou uma pergunta bem legal pra gente terminar, que é um bom colchão ajuda no sono ou não interfere? É uma Com pergunta legal. certeza, gente, um bom colchão, um bom travesseiro, né? Então a gente costuma dizer que o quarto ele é feito para dormir e para namorar. Então a gente tem que cuidar muito bem do ambiente que a gente dorme, deixá-lo agradável, né? Um colchão confortável, um travesseiro confortável, temperatura adequada, né? Evitar trabalhar no quarto para a gente não associar aquele período de descanso com outros afazeres. Então, se vocês puderem investir sim em colchão, num travesseiro adequado, trocar ao longo do tempo também, isso com certeza vai ajudar no sono. O difícil vai ser acordar depois, né? Ô, Sara, por exemplo, em relação a travesseiro, tem o certo e errado ou o que você preferir? Nossa, então, o travesseiro depende de inúmeros fatores, né? Então, existem pessoas que preferem um pouco mais alto, que preferem um pouco mais baixo, tem alguns que têm dor no ombro, dependendo do tamanho. Então, é importante você se adaptar àquilo que for melhor para você, o que você preferir. No caso de pacientes que têm um distúrbio do sono, que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que são as pausas da respiração durante o sono, que acabam culminando nos roncos, né? Para esses pacientes, existem travesseiros especiais, que podem Ah, ajudar legal. até no tratamento, né? Porque as pessoas tendem a ter mais apneia e ronco quando eles estão dormindo de barriga para cima na posição supina. Então, você poder ter ali um tamanho adequado de travesseiro, isso pode ajudar também no tratamento desse distúrbio do sono. Então, aí nesse caso, a gente poderia pensar em medidas mais específicas ali para o paciente. Mas, de forma geral, tentar descobrir o que deixa o sono ali mais agradável, mais confortável para você. Acho que essa é a dica Que essencial. legal.
Sara, muito obrigada pela aula. Incrível, sempre aprendo muito com você e acho que todo mundo gostou, teve bastante pergunta. Obrigada mesmo por contribuir aqui com as alunas do Fit Home e fiquei muito feliz de você ter aceitado assim de um dia para o outro, nem imaginava. Obrigada mesmo. Imagina, Mari, para mim é um prazer enorme estar com você, com as alunas do Fit Home. Eu sou fã do seu trabalho, fico muito feliz por tudo aí que você vem desempenhando, vem ajudando inúmeras mulheres. Então, para mim é uma honra poder falar sobre esse tema que eu tanto amo e que eu sei que é fundamental e que deve ser prioridade aí na vida de todo mundo. Então, obrigada pelo convite. Contem comigo quando vocês precisarem. Pode me chamar para conversa, que eu estou à disposição. Se quiserem tirar dúvidas, se quiserem indicações também de outros especialistas, podem entrar em contato, que eu estarei por aqui. Muito legal. Obrigada, Sara. Então segue o perfil da Sara lá e saiba que ela é parceira Fit Home, tá? Fiquem à vontade. Com Obrigada, Sara. certeza. Beijo. Obrigada, Boa gente. Boa noite. noite do sono e boa higiene do sono, hein? É isso aí. Bora baixar a luz aqui. Isso. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.